aquilo que o Espírito Santo quer continuar fazendo na nossa vida. Aquele tempo de comunhão lá já começou o nosso culto, tá? Se você não prestou atenção e achou que não, está atrasado, você que está atrasado. E desatento. O Renan pediu para eu começar a nossa introdução na palavra, e eu fui pega de surpresa. Hoje eu estou sendo pega de surpresa em vários momentos. Cheguei aqui na igreja, a Ju falou, você não vai estar na escala das crianças hoje, você vai estar na escala da nossa pregação do culto. Eu falei, amém, se o Espírito Santo te falou, eu só quero obedecer. Mas não é fácil obedecer. E falando sobre obediência, essa semana a gente lá em casa estava estudando sobre isso, para compartilhar na salinha das crianças, filhos desobedientes. E aí isso me fez refletir sobre o que é desobediência, né? A desobediência é simples, é aquilo que não está de acordo com a vontade do nosso Pai, né? E aí eu estudando sobre as histórias de Jesus em relação ao Dia das Mães, inclusive eu quero dar parabéns a todas as nossas mães presentes aqui. Hoje é um grande dia de ser lembrada de quem você é em Deus, um dos papéis tão importantes, né, na nossa vida, poder ofertar o nosso útero, o nosso coração, para poder gerar. Isso é ser mãe. Se você gerou no seu coração, você já é mãe. Amém? E aí eu estava estudando sobre isso e eu vi que Jesus era um grande filho transgressor. A gente acha que Jesus era um filho muito obediente, mas era mesmo, porque ele estava totalmente dentro da vontade de Deus, mas ele era um filho transgressor. E sabe o que ele é um filho transgressor? É um filho que não fazia a vontade da mãe. Aí eu me peguei nessa semana, eu falei, nossa, eu estou a semana inteira falando para a Valentina, me obedece, menina, é isso que eu quero que você faça. E eu não orei para Deus perguntando, será que não é isso que ela está fazendo, que está dentro da vontade de Deus? Porque a gente precisa ser ensinado, viu, gente? Mães e pais. Porque aquilo que os nossos filhos, às vezes, fazem de transgressão está dentro da vontade de Deus. E a gente é muito cheio de expectativa. Agora, falando de mãe, carne. A gente gera os nossos filhos querendo que eles façam a nossa vontade, não a vontade de Deus. E aí Jesus vem com essa história maravilhosa, falando, olha, eu nasci do ventre da Maria, mas eu sou filho de quem? De Deus primeiro. E eu vou fazer a vontade dele, eu não vou fazer a vontade que a Maria fez. Maria pediu muitas coisas para Jesus e Jesus falou assim, ó, calma, Maria, não chegou a hora. Calma, Maria, tem outro filho para você poder cuidar. Calma, Maria. E nessa manhã, eu quero começar a nossa devocional lembrando você, calma, mãe. O filho que está transgredindo a sua casa, às vezes está podendo, sabe o quê? Ouvir a voz de Deus. Então, seja sensível. Às vezes, seu filho está muito agitado. Às vezes, seu filho está te incomodando demais. É porque é para você também continuar ouvindo a voz de Deus. Muitas coisas lá em casa, eu fui quebrantada no Espírito Santo porque eu não estava escutando os meus filhos. E eles estavam no caminho certo. Porque eu queria que eles cumprissem a vontade minha e não do Pai. Então, que a gente possa buscar esse discernimento em Deus. Porque a transgressão, gente, ela é necessária. Principalmente nos dias de hoje. Os nossos filhos têm que ser cheios do Espírito Santo e conduzidos pela palavra de Deus através da nossa vida como pais, para que eles transgridem esse mundo com o Espírito Santo. E na contramão desse mundo. E às vezes a gente quer bitolar os nossos filhos, querem conduzir pelo mesmo caminho que o mundo está pregando. Você tem que ser um ótimo estudante, você tem que ser um ótimo empregador, você tem que ser um ótimo cara que dá dinheiro. E às vezes não é isso que Deus quer. Amém? Que a gente possa ser conduzida pelo Espírito Santo, como Maria também foi. Ela disse, eis-me aqui, esse é o primeiro passo. Eis-me aqui, que o Senhor gere no meu útero, no meu coração, a tua vontade. E aí depois a gente vai ser conduzida pelo Espírito para aceitar os filhos transgressores que Deus quer na nossa vida. Amém? Senhor, nessa manhã nós queremos te louvar, porque a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Que a gente possa buscar essa sensibilidade no Senhor, de entender que todos os filhos que o Senhor mandou para a nossa vida é para nos ensinar, é para nos amar, é para poder a gente entender a grandiosidade que o Senhor é. Esse amor incondicional, Pai, que nos perdoa, que nos recebe de todo carinho, mesmo diante de tanto pecado, mesmo diante de tantos desafios que nós temos, o Senhor é o nosso Pai.
E o Senhor nos enviou esses filhos para entender um pouquinho desse amor. Que a gente não corrompa os nossos filhos com a nossa vontade, mas que a gente possa abençoar eles transgredindo aquilo que o Senhor quer, Pai, cumprindo a sua vontade, Senhor. Que a gente possa mesmo exercer esse papel da maternidade, ó Deus, com alegria, porque eu sei que é um trabalho muito desafiador, mas todo trabalho mas com a Tua graça e com a Tua sabedoria nós podemos exercer isso com muita alegria, Senhor. Que a gente possa desfrutar desse dia, Pai, olhando para cada irmão aqui e adotando uns aos outros, ó Pai, no nosso coração, em nome de Jesus. Que o Senhor possa agora nos conduzir a esse louvor, que a gente possa se calar, ó Deus, agora os nossos pensamentos, na nossa ansiedade, para que a gente receba, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer que nós recebamos nesse dia. Que a gente possa multiplicar isso para muitas pessoas que não têm desfrutado desse lugar. Que a gente possa ser esse lugar na vida das pessoas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, eu clamo, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de esperança sem fim, ausente. O Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Diga, eis-me aqui. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. O Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar,
és dizer formoso. que és formoso. Cante bem suave pro Senhor. Outra vez. Oh Senhor, como todos os domingos estamos Diante outra vez diante do de Senhor, ti, como família, com os nossos irmãos, meu clamor. em espírito, Senhor. Tu escutas Fazes cair e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ausente. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. no calor. No calor desse lugar. eu venho Me derramar, dizer que te amo. me derramar. Dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo. Dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar. Dizer que és formoso. Quantas vezes a gente sai da nossa casa e vai pro culto, né? E aí a gente tem um culto na nossa mente, né? Uma idealização de culto. Que vai ser assim, que vai ter o louvor, que vai ter isso, que vai ter aquilo, né? E a gente se bota no meio desse culto. Ou melhor, vou falar melhor, né? A gente se bota no centro desse culto. E aí o culto ele tem que ser do jeito que a gente idealizou, que ele tem que ser. A música tem que me agradar, o pastor tem que me agradar, a palavra tem que me agradar, os irmãos tem que me agradar, o ambiente tem que ser bom, tem que ter um arzinho condicionado, tem que ter não sei o quê. E a gente tem tudo isso, né? Tem um arzinho condicionado, tem um lugar bacana, tem um lugar bonito, tem uns irmãos cheirosos, né? Mas nós viemos aqui para entregar o nosso coração para o Senhor. Amém? Esse momento aqui não é nosso, ele é um momento do nosso Pai. É um momento para a gente encontrar a família, amém? Por isso que você não tem que ter vergonha de abraçar o povo, porque assim, nós estamos encontrando a família. Então nós vamos abraçar o povo, vamos beijar o povo. São meus irmãos. Vocês são meus irmãos. Eu não sei quem aqui já andou sozinho. Completamente só. Em tudo. Mas nós encontramos uma família, irmãos. Você já percebeu tanto que a perspectiva da nossa vida muda quando a gente senta nessa mesa preparada por Deus? E aí, assim, o que menos importa é o cântico, é a letra do cântico, é a música. O que menos importa é o ambiente.
Porque a alegria da salvação, a alegria da transformação, a alegria da comunhão com o Espírito Santo de Deus, a alegria de estar sentado na mesa da família, ela excede toda a glória desse mundo, toda a aparência, tudo aquilo que a gente idealiza. Sabe por quê, irmãos? Porque a família de Deus, o corpo de Cristo, ela é uma ideia de Deus. Foi Ele que teve essa ideia. Tudo que começa na carne, parece que termina na carne, mas tudo aquilo que é concebido por Deus na nossa vida, é eterno. Amém? Você concorda com o que eu estou falando? Estou falando bobagem? Então nós estamos aqui hoje para encontrar com o nosso Pai. E Ele está aqui nesse lugar agora. E Ele quer falar aos nossos corações. Ele quer transformar as nossas vidas. Você acha que alguém que encontrava com Jesus, que cruzava o caminho de Jesus, que falava com Ele, que tinha oportunidade de ser tocado por Ele, você acha que essa pessoa, ela continuava vivendo do jeito que ela estava vivendo antes? Uma experiência de encontrar Jesus, ela é transformadora. Uma experiência de encontrar com a família de Deus também é transformadora. E é isso que Deus quer fazer no seu coração nessa manhã, transformar seu coração. Mostrar para você que existe uma vida abundante. Mostrar para você que existe solução para todos os problemas. Mostrar para você que, apesar dos problemas, existe uma vida abundante, uma vida de alegria, de paz. Uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que não bate com a lógica. Mas essa paz, ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então é isso, irmãos. Que você possa desfrutar da presença do seu Pai nessa manhã. E que você possa se abrir para o novo de Deus nessa manhã. Porque Ele vai falar com você aí, ó, aonde você estiver. Em nome de Jesus. Amém? Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, me levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre.
Meu Deus do céu, como eu murmurei essa semana. Como reclamei da vida, reclamei da dor, fui grosso com as pessoas. É uma confissão, estou falando sério, verdade. Jumento. Cara brabo. Que o Senhor possa nos ajudar a trocar toda a murmuração e toda a nossa brabeza por louvores. Por gratidão no coração. Amém? Vamos fazer disso uma prática, irmãos? Cantar o amor do Senhor. Tem um cântico que ele diz assim, ó: cantarei às vindouras gerações os louvores do Senhor, do seu poder e as maravilhas que fez. E às vezes a gente não consegue fazer isso dentro da nossa casa. Às vezes dentro da nossa casa, a nossa família vê o pior de nós. Fala mesmo, Deus, no nosso coração, transforma-nos nessa manhã. Queima, Jesus, essa manhã. Acende o fogo em nós, Pai. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, minha visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Oh, Jesus, acende o fogo, Senhor. Meu ser, meu coração, Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, com teu amor, acende o fogo. acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu e humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo. Acende o fogo em mim. Refinado serei, precioso metal, pobre nu e humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Vem, Senhor.
acende o fogo em mim. Amém. Graças a Deus. Som. Amém. As crianças podem ir para a salinha porque elas voltam depois, né? Hoje elas vão fazer uma surpresa para a gente. Eu chamei... Tem mais gente que vai estar aqui comigo hoje, né? Ajuda aqui. Amém. Duas Ju e uma Lídia. Vem pra cá. Cadê ela? Pode vir. A gente vai ficar sentada. Eu acho que a cadeira fica melhor. Ou a gente fica em pé, sei lá. Não, mas a grávida é bom sentar, né? Vamos sentar nós três aqui, vai. Gente, primeiramente, bom domingo, né? Um bom dia para vocês. Várias pessoas eu não conversei hoje. Feliz Dia das Mães, para as mamães. Hoje nós somos aqui incumbidas, né? Algumas a gente chamou assim de última hora mesmo, para estar transmitindo para vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu vou passar a palavra para minha amiga, Ju. Você quer orar pela gente, Ju? Ai, Senhor, muito obrigada. Obrigada por esse momento, Deus. Eu estava tendo um momento tão gostoso ali atrás. Ah, Senhor, o Calão toca o dedo ali naquela corda e me faz viajar no tempo e te agradecer por tudo, Pai. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por esses corações, Senhor, que o Senhor está preparando para ouvir, Pai, a Tua palavra, a Tua direção. E obrigada por nós três aqui, porque a gente sabe que passa por nós aqui, Pai, e vai nos lavando também. A gente precisa disso, Senhor. Muito, muito, muito obrigada, Senhor, por cada detalhe, Senhor, que o Senhor cuida das nossas vidas, que a gente nem imagina, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, mamães, primeiro, né? Feliz Dia das Mães. Eis aqui uma pessoa que está, né, com a forma de mãe, bem rechonchuda. Semana que vem entrando aí no 8º mês. Eu sou a bola da vez, para rimar. Meu nome é Juliana, para quem não sabe. Às vezes eu venho aqui, né? E a pipoca da alegria, às vezes está rindo, às vezes está chorando. Muitos já me viram aqui. Às vezes não sabem meu nome é Juliana. Sou casada com o meu excelentíssimo que está entrando ali, seu Ricardo, que hoje também é nosso aniversário de casamento. São 12 anos de casado e mais 4 anos e meio de namoro, e então tem história aí bastante. Histórias boas, histórias difíceis e histórias importantes que nos fizeram chegar aqui, né, amor? E eu já sou derretida por esse homem. Eu, né, estou me segurando para não fazer declaração de amor, porque o momento não é esse. A gente guarda para depois. O momento... Hã? Ah, vai ter, gente, retiro de... Vai ter? Retiro... Ah, tá. Pessoa atropela, pessoa assim, você já me conhece, né? E aí, estou bem emocionada, né? A gente fica meio sensível nessa parte da gravidez, tudo. E aí eu fiquei pensando muito ali, né, em algumas coisas que Deus faz. E agradecer a Deus pela essa oportunidade que Deus me deu de estar tendo a Paloma. Foi muita campanha com aquele homem, bora ter outro, bora ter outro. Guardava as coisas de bebê, esperava o tempo dele.
E até entendo algumas situações da vida dele, assim, que ele pensava, porque eu sou uma mãe mais relax, assim, sabe? A Lígia estava ministrando aqui antes, e eu sou aquela mãe assim, ó, caiu. Né? E o Ri já é mais atento, ele, poxa, Ju. E é legal esse viver em comunhão, porque a gente não é tudo, né? A gente não é uma pessoa que é tudo. A gente é uma parte que os outros vão complementando. Então, por mais resistente que a gente às vezes fique, né? Ai, o que ele está falando, né? Mas aí, se a gente parar, pensar, falar com Deus, a gente vê, poxa, de repente ele tem razão, né? Quem sabe eu sendo mais atenta, dá mais coragem para ele ter mais filho, e a gente vai juntos, né, unidos nesse propósito de um todo, de a gente não achar que a gente é suficiente, sabe? Então, pensando, e tem tudo a ver isso com mãe, mas a nossa proposta aqui não é... Obrigada, amor. A nossa proposta aqui não é a gente falar só para as mães, sabe? É que é uma palavra tão global, que entra para a mãe, entra para pai, entra para quem não é mãe, e pensa que não é mãe, pensa que não é pai. E eu acho linda essa coisa do evangelho, assim, de tem tudo, sabe? E tem tudo de uma forma bem interessante, porque às vezes está espalhado na Bíblia, né? E parece que Deus fez de propósito para aguçar nosso interesse, assim, nossa vontade de querer entender as coisas. Então, eu sou bem empolgada nessas coisas. Vou me controlar, né, para não me empolgar demais, porque tem as crianças aí que vão fazer homenagem e tudo. Mas, falando até para vocês entenderem esse contexto, como que a gente foi chamada, né? A gente foi chamada numa situação bem inusitada, porque a gente estava com isso no nosso coração, Dia das Mães, né? Ai, vamos falar alguma coisa sobre isso e tal. E a semana foi decorrendo, muitas coisas aconteceram. Queria pedir muito para a igreja, quando lembrar, orar por uma família que passou uma situação bem difícil, que foi a família da Magdinha. Ela veio a falecer, a gente foi no velório dela, e isso mexeu muito com a gente. Foi muito bonito a gente ir lá, quem pôde da igreja aí, né, e dar esse amor para a família, sabe? Quem já passou por uma perda muito grande, e muito perto, eu já passei com relação ao meu pai, você fica bem sensível, porque você consegue sentir na pele o que o pessoal está sentindo, né? E nessa hora, cada abraço, cada palavra é muito importante, né? Então, o pessoal foi lá, foi bem gostoso dar e acabar recebendo, porque eles deram muitos testemunhos do quanto eles viram a igreja amando a Magdinha. A Magda, ela foi bem especial aqui para a igreja e tinha bastante testemunho sobre isso. Então, teve um monte de coisa envolvendo. E aí foi no sábado de manhã que a gente recebeu a notícia. Vai ser as meninas, né, que vai compartilhar a palavra. E as meninas, não tem a escola, não tem a creche das crianças, né? É aquela vucu-vucu da criança. Eu tenho uma só, e uma aqui dentro. Ela tem três. Então, a gente, vamos lá, vamos ser mãe, vamos se virar nos 30, né? E nesse contexto de mãe, eu até fiquei pensando, né? Como que é as características de uma mãe, né? Né? Não sei o que vocês pensam, né? O que vem mais forte para vocês, se vocês pensam em mãe? Pô, mãe é o quê, né? O que a mãe tem de característica, assim? Pode falar, gente, quem quiser dar uma... Ah, eu vejo que mãe tem isso, mãe tem aquilo, né? Ninguém quer arriscar, né? Ninguém mesmo. Aquelas mais ousadas, assim, sabe? Aproveita, agora é a hora, né? A gente falar, mãe é Fortaleza, né? Fortaleza, Ceará. Mãe é Fortaleza. O que mais? Que pensa em mãe assim, pensa numa coisa assim, forte. Hã? Entrega. Mãe é entrega. O que mais? Mãe é o quê? Hã? Mãe é cuidado, né? Mãe tem essas características, né? E uma delas que eu pensei muito forte foi que a mãe tem que ser uma pessoa de muita fé. Muita fé. Já começa aqui, né? Como assim? Está formando... E eu gosto quando a Tati toca nesse assunto. Está formando o osso, está formando o órgão, está formando tudo. E eu estou aqui normal, né? Estou fazendo nada. Não estou fazendo nada, gente. Eu estou fazendo tudo igual. Estou comendo, estou fazendo xixi, estou fazendo cocô, estou bebendo água, estou fazendo normal. E aqui está acontecendo tudo. Isso é uma tamanha fé do que Deus está fazendo desde o início, sabe? E a palavra de Deus fala que Ele nos conhece desde o nosso ventre, desde o ventre da nossa mãe, né? Então, eu vejo essa parte de fé muito grande numa mãe que vai ter... E recebam também homens nessa questão, né? Porque o pai também precisa ter fé, e mulheres e homens, né, que acham que não são mães e pais, mas também tudo começou pela fé. Eu acho muito bonita a história da palavra quando no início, o Antigo Testamento, fala muito sobre leis, sobre requisitos, o que tinha que ser feito, blá, 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 blá.
e tinha muito uma questão assim que parecia até precisava ser perfeito, né, a pessoa, para ela não errar nisso, naquilo outro. E talvez, e na verdade eu falo um talvez, mas depois Jesus vem revelar que tudo que Deus queria era que a gente percebesse que a gente não vai conseguir ser perfeito. Tudo que Ele queria desde o início é que a gente tivesse essa fé. Né? E foi mais ou menos o que a Lídia falou no início, né? Porque às vezes a gente tem essa conotação de querer ser mães perfeitas, pais perfeitos, né? Marido perfeito, esposa perfeita, e seres humanos perfeitos, né? Funcionários, chefes, e a gente não vai conseguir ser. E muitos momentos, na verdade é todo momento, né? Ele vai estar embasado nessa questão de fé. E mulheres que eu penso muito em fé, eu não sei se vocês já ouviram falar em Joquebede? Já? Quem que chuta aí? Quem que é essa mulher? Quem que é essa mulher na Bíblia? Joquebede. Ai, eu amo quando dá essa relaxada. Quem que é Joquebede? Hã? Mãe de Moisés. Essa daí não conhecia não, hein? Aí, ó. Essa eu não conhecia não. Então, e aí, essa mulher, pensa numa mulher, teve que ter fé, né? A mãe de Moisés. Porque, gente, estava rolando lá, uma matança das crianças, o faraó estava preocupado, o povo que, quanto mais põe eles para trabalhar, mais eles namoram e têm filho. Que povo florífero, que povo gigante, e eles queriam dar um jeito de acabar com aquilo, tinham medo, né, dessa fertilidade, dessa multiplicação, dessa força, dessa fé desse povo de Deus, e eles queriam matar essas crianças, principalmente, o foco era nos meninos, né, e aí a Joquebede ficou assim, o que eu faço, né, e ela teve uma fé tamanha, imagina você fechar os olhos, imaginar você criando ali um cesto ali, batumar o cesto o máximo possível e tal, colocar o seu bebezinho e colocar no rio, né, o tamanho da fé dessa mulher de crer que Deus ia cuidar, que era o jeito que ela tinha, que ela se virou nos 30 ali, era o que ela tinha, era o que ela conseguia imaginar, e Deus ia ali e superabundar em graça, em poder, em fazer a filha de Faraó, que não era mãe, mas adotou aquela criança, e falou, esse vai ser o meu filho. E a irmã também, né, a irmã, uma criancinha, as criancinhas que vão para a Amazônia, lá de fé, de ousadia, fala, quem sabe a senhora busca alguém para amamentar essa criança, já pegou a própria mãe do menino. Gente, essas mulheres têm fé, né? Tem fé. E outra mulher que eu penso muito em fé, que não tem como a gente não pensar, é a Maria, né? Maria, mãe de Jesus, né? Poxa, você falar assim, você vai ser mãe. Mas como assim? Eu sou virgem, como é que eu vou ser mãe, né? E ela fez essa pergunta, só que o que é interessante, que me chama a atenção também, teve um outro momento que era um casal de senhores, que era os pais de João Batista, né? Eles também tiveram esse privilégio, já com idade, de falar, vocês vão ser pais. Só que aquela reação do pai, do Zacarias, ele falou, mas como que vai ser? Eu sou idoso. Percebe que é a mesma pergunta. Maria perguntou, como que vai ser isso? Eu sou virgem. E Zacarias, como que vai ser isso? Eu sou idoso. Só que Deus discerne no nosso coração. Eu queria trazer bastante essa sensibilidade para a gente entender como é que a gente questiona Deus, sabe? E às vezes vai acontecer de questionar, né? É o nosso pai, a gente pergunta, a gente dialoga, a gente conversa, mas vai ter uma diferença aqui no nosso coração se está recheado com fé, se está recheado com, Deus, eu não estou entendendo, mas eu confio, né? Não sei como é que vai ser, mas eu confio. E a gente vê a diferença, que a Maria falou, eis aqui, sou tua serva, vamos que vamos. E Zacarias ficou mudo por um tempo, para ele entender, quando Deus fala, o negócio vai acontecer, fica quietinho aí, escuta mais que o negócio vai ser grande, né? E então essas situações de fé, que eu vejo que a gente precisa ter muito, e me faltou fé em algumas situações da minha vida, e eu vou explicar de que forma. Às vezes a gente não deixa de acreditar em Deus. Às vezes a gente não deixa de acreditar que Ele é todo-poderoso, que Ele é muito amoroso, mas, às vezes, pode acontecer um esfriamento dessa fé. E de que modo que pode acontecer isso? Porque a palavra de Deus fala assim, a fé, ela é importantíssima. Abraão, que é o pai da fé, ele foi justificado pela fé.
né, tudo mais. Só que a fé, ela vem um ato subsequente, ela vem uma postura imediata, que é o quê? A palavra fala assim, a fé sem obras, ela é morta. Então, o que eu preciso fazer para sustentar essa fé? Né? Então, às vezes, essa mãe, ela está sozinha, e eu vou falar mãe, mas eu vou falar também os seres humanos num todo. Né? Eles às vezes, se sentem sozinhos. O Carlão, quando falou isso, mexeu muito comigo, porque a gente sabe um pouco do testemunho de vida dele. E quem já passou por momentos de solidão, isso toca bastante, sabe? Porque Deus não fez a gente para ficar só. Né? E, às vezes, a gente está sozinha nessa maternidade, a gente, às vezes, está sozinha nesses desafios, né? Na questão de casamento, na questão do que for, gente. E sozinho tem um grande risco de a gente ir se apagando. A fé continua, a gente acredita no Senhor. Só que se a gente não tiver combinando essa fé com atitudes de quem tem fé, a gente pode esfriar. E uma atitude que a gente tem que ter, que foi fundamental na minha vida, foi essa comunhão. Foi eu encontrar essas mulheres aqui, que eu nunca vou esquecer. Eu sou meio repetitiva quando eu fico chocada, assim, eu fico marcada. Quando eu fui num chá de bebê da Tati, eu estava muito sozinha, e olha que eu conhecia muita gente, e eu estava num caos, estava doida, estava puerpério, recém-nascido, e já vejo olhos cheios de lágrimas aí, e o Ri já está se benzendo ali, brincando, que ele lembra das cenas, e me veio uma cena muito forte, gente, e eu sou assim, tá, eu vou chorar e rir, aí aperto o cinto, que é uma montanha-russa. E eu lembro uma cena muito forte, me deu tendinite nos punhos, porque o Davi, vocês veem o Davi rechonchudo, mas vocês não viram que era o Davi durante 4 meses de vida dele. Ele estava assim, gente, estava fininho, 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 nasceu bem, nasceu de 41 semanas, nasceu com 3,746 kg, 50 centímetros, nasceu rechonchudo. E eu estava naquele negócio de amamentação, sabe? Não, mãe, amamentação, amamentação. E eu queria amamentação a qualquer custo, entendeu? E, gente, não vamos fazer tudo a qualquer custo se é uma coisa... Se não for Jesus, entendeu? O resto é o resto. Se não for Jesus, o resto é o resto. E aí a gente tem que cuidar mães, porque a gente quer, às vezes, ser super mãe, e esquece que a gente é mãe, que a gente é mulher, que a gente é filha, que a gente é esposa, que a gente é amiga, que a gente é uma série de coisas. E aí o meu filho foi definhando, eu não enxergava isso. Eu falava, aí eu me alimentava, por isso que eu sou bem... eu quero me destraumatizar, porque eu me traumatizei um pouquinho com redes sociais, bababá, né? Mas eu aprendi com a Milena, que Deus te use cada vez mais, Milena, porque a Juliana está aqui por causa do Instagram da Milena. E Deus fez eu receber, eu que recebi a Juliana, eu que estava sentada do lado dela, no primeiro dia de culto dela, ela chorava que nem um rio, e eu me sensibilizei, porque eu já chorei que nem um rio, que nem ela. E eu falei, como que você veio aqui? Ela assim, através do Instagram da Milena. Deus estava falando comigo, gente, porque eu era a que nem deletei Instagram do celular. Então, olha como é legal como a gente tem a tendência dos extremos, e Deus quer sempre nos trazer para esse equilíbrio que a Lídia estava falando no início. Perdi o raciocínio. O que eu estava falando? Do Davi. Rechonchudo, não sei o quê, a amamentação, e aí ele não pegava o peito. Eu vou tentar resumir, mas assim, tinha que dar um tal do mamatute, que eu também não consigo ver mais aquele mamatute, e ele não pegava com o peito, aí tinha que dar com o dedinho, o canudinho no dedinho, me deu tendinite. Teve uma vez que eu fui colocar ele no carrinho, e eu não aguentei o peso dele, leve, que nem uma pluma, ele escapou da minha mão, ainda bem que ele caiu dentro do carrinho, pá! Ali eu vi, meu Deus, não consigo segurar o menino. E aqui vem aquela sensação de impotência, né? Vem tudo aqui. Mãe que já viveu essas coisas, rebuliço de maternidade, principalmente a primeira maternidade, sabe do que eu estou falando. E é legal que os homens estão juntos, que eles olham assim, eles ficam assim, meu Deus. E eu lembro eu indo para o carro, e sozinha, gente, me isolei. E eu indo para o carro para botar o bebê conforto, para arrumar lá, e eu pensei, o Ri não tem paciência, né? Como não tem muita paciência com os detalhes, eu vou lá colocar, eu não tinha força nos punhos, fiquei tão doida, eu batia no teto do carro com os punhos ruins, e passava gente assim no carro, ficava olhando assim.
Na época foi motivo de choro, agora é motivo de testemunha, às vezes um pouquinho de risada. Mas isso é uma demonstração, só dei um exemplozinho, imagina quantos caos já tiveram. Chegou uma hora que o Ri falou, amor, quem sabe tu liga para a Kênia. Cadê a Kênia? A Kênia intercedendo ali. Quem sabe tu liga para a Kênia, né? Falar com uma amiga, né? Às vezes é bom, né? Porque ele sempre me explicou isso, porque às vezes eu fico assim, o Ri é meio durão. Aí ele falou, amor, mas eu sou homem, né? Às vezes precisa de uma amiga. Aí eu liguei para a Kênia, preciso te ver, preciso estar contigo. Amiga, tem um chá de bebê de uma amiga minha, bora junto, vai de penetra, em outras palavras, e vamos. E eu fui tocada, porque aí, foi assim, gente, eu já contei essa história para alguns, mas outros não ouviram. Eu estava lá, não conhecia ninguém, e eu assim, Kênia, eu vou ali no carro pegar a fralda que eu comprei para a moça que eu não conheço, e já venho, dá uma olhadinha no Davi que ele está dormindo no carro. Ela, amiga, pode deixar. E aí eu volto, eu converso com a Tati, me apresento, babá. Quando eu volto, eu olho o carrinho vazio. Eu olho para a Kênia com outro bebê no colo. Meu Deus, cadê o Davi, né? Aí, quando eu olho lá na frente, a Lídia, a Ju, a Lou, tudo ministrando para a Tati, e a Lídia com o Davi no colo. E falando o quê? Tati, eu lembro das frases delas, tudinho. É o seu terceiro filho, mas é a primeira vez que tu tem 3 filhos. Eu achei muito legal isso. E eu achei muito legal a mentalidade. Tati, mas esse filho é teu, esse filho é nosso. Nossa, gente. Imagina uma mãe no puerpério, isolada, ouvindo uma frase dessa, e vendo na prática elas fazendo isso, que elas estavam com o Davi no colo e o Davi olhando para a Lídia, assim. Gente, tem coisas que Deus está falando com a gente. Eu recebi a Ju falando que veio pelo Instagram da Milena, Deus está falando com a gente. E Deus quer promover o Instagram, Ele está querendo pregar para mim de Instagram, não é isso. Ele está querendo pregar para mim que a gente tem que se abrir e tentar flexibilizar, assim, de a gente não ficar firme no nosso pensamento, sabe? E de ter essa fé de que Deus está cuidando. E fé somada com atitudes. Atitudes de coragem, atitudes de entender, não, isso é importante. Isso aqui eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão de estar junto, entendeu? E eu tive que entender isso. Deus está eu senti Deus me restaurando ali atrás. Desculpa, gente, que chororô. Espera aí que a gente vai rir daqui a pouco. Mas, assim, é que tem momentos e momentos, né? Eu estou vendo Deus me restaurando, porque esse Dia das Mães, também, que eu falei para vocês, é o primeiro Dia das Mães que eu estou tendo um relacionamento tão, tão, tão especial com a minha mãe, sabe? E esse momento também é para os filhos, né? E talvez tem filhos aqui que não têm mais a mãe. E eu queria falar para vocês, gente, tem um segredo na Bíblia, que também eu tenho aprendido muito aqui com o pessoal. Eu já sabia de teoria, mas é tão bom saber de sentir esse espírito de adoção que Deus nos deu, sabe? De a gente se sentir adotado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E adotado, o relacionamento não é só a gente com Deus, é entre nós. Eu adotei no meu coração um Carlão, sabe? Eles já sabem disso, né? Volta e meia eu falo. Perdi o meu pai. Então, às vezes, você perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu alguém, mas você tem outros seres humanos aqui, nessa terra, que você pode se relacionar. Não vai ser igual, claro, Deus não falou isso, mas vai acalentar o coração, vai te lembrar, vai te ajudar, entendeu? Vai fazer você não ficar sozinho. Não ficar sozinho. E eu vou te falar que quando a gente, dependendo da vertente como a gente se posiciona, vai ter frutos. Amém. Vai ter frutos. Independente da vertente que a gente se posiciona. Ou vai ter frutos ruins, ou vai ter frutos bons. E nessa linha que Deus ensina, de fé, de obras, né, de atitudes, vem às vezes momentos na nossa vida de dificuldades, de tristeza. Mas quando vem de Deus, e vem de Deus, porque você estava conversando com uma amiga, né? Poxa, por que eu estou passando esse momento? Podia abreviar. E Deus vai abreviar. A palavra fala que no final dos tempos, Deus vai abreviar, porque a gente não ia dar conta. Né? Vai ser abreviado, só que vai ser abreviado o tempo que Ele acha que precisa ser abreviado. Né? Não é na nossa ótica, é a fé nele, entender nele. E nesse processo, que o pessoal fala muito também de processo,
E eu, como advogada, eu entendo o que é processo. Processo é demorado. Processo, às vezes, parece injusto. Muito injusto. O que o pessoal pensa do judiciário? Que demora e que injustiça. Entendeu? Muita gente pensa isso. E também, claro, porque é uma justiça dos homens. Ela nunca vai ser perfeita. Ela não consegue ver a intenção do coração, né? Como Deus faz. Mas ela é um processo até, que o pessoal comenta, pedagógico, né? Ilustrativo. Ele está mostrando que precisa de etapas. Né? Às vezes, atropelar não vai dar certo. Né? Então, a gente vê processos acontecendo que a gente precisa ter fé, e uma postura de fé, uma atitude de fé, de entender, Deus está no controle. Deus me ama. Tem fundamentos que eles não podem ser abalados, sabe? Que Deus é bom, que Deus me ama, que Deus não quer que eu fique sozinho, que Deus quer que eu tenha relacionamento. Né? No mundo, o mundo jaz do maligno, o mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo. Então, essas verdades que estão aqui, eu vou confessar para vocês, nessas fases difíceis que eu tive, eu não conseguia nem ler a Bíblia. E chegou um período que eu até esqueci. Não sabia, gente. Eu passei anos e anos em escola bíblica, tal, fazendo estudo, não sei o quê. Deu um apagão. De tanto que eu fui ficando ressequida, sabe? Tanto que eu fui me afastando disso. Então, às vezes é um momento de a gente refletir de que a gente não vai conseguir sozinho. A gente vai ser, às vezes, um desafio que a gente não imaginava, mas para a gente ter bom ânimo. Porque se a gente acredita nesse Deus tão amoroso, tão poderoso, e o poder dele é legal porque não é um poder autoritário, não é um poder de amor, de a gente conseguir se entregar nessa fé e não esquecer de ter essas atitudes e se colocar submisso a essa comunhão de ouvir, porque às vezes a gente fica com o coração resistente. Mãe, principalmente, se falar que a mãe está errando como mãe, que orgulho que nos dá, gente, a gente tem que perder isso. Em nome de Jesus, a gente tem que perder isso, porque a gente acha que a gente está falando uma coisa que a gente jamais poderia errar, e é onde a gente mais erra. Porque é instantâneo, ali, o filho pede na hora o negócio, a gente... E fui permissiva, né? Eu estava numa tendência dessa. Porque, às vezes, a gente recebeu uma criação, e aí a gente está falando de fruto. Vai ser evidenciado. Às vezes, a gente foi criado no ambiente, e a gente quer ou copiar, ou fazer completamente diferente. E aí, eu estava tentando fazer completamente diferente, porque... Né, eu assim, não vou berrar, vou ficar em paz, ainda mais que eu estou grávida, né? Então, os hormônios bons. E aí o Davi caiu, o Davi está descabelando, o Davi está subindo pelo ventilador no teto, né? Dando um exemplo bem esdrúxulo, mas vocês imaginam. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí o Ri foi me dando toque, Ju, pensa bem. Aí hoje ele falou no caminho. Eu tenho mais coisas para te falar da maternidade, mas não vou falar hoje. Obrigada. Bem no Dia das Mães, você esculhambada. Não ia ser tão, né? Ele é assim, eu sou louco, mas não sou doido, né? Eu deixo para uma outra hora. E a gente vai ter esses desafios na nossa vida. Eu estou falando de mãe porque é o Dia das Mães, mas recebam, gente, no coração de vocês. Porque uma das coisas que me motivou para estar aqui, e eu fiquei motivada mesmo, assim, sabe? Que era uma outra coisa que eu queria ter aprendido muito tempo atrás. Que, assim, a gente pensa o seguinte, quando eu não era mãe ainda, né? Eu aprendo, eu vejo, tá? Quando for a minha vez, né? A gente tem essas coisas. E eu pensava assim, vai ter o tempo de ser mãe, né? Então, vou deixar o tempo quando acontecer. E hoje eu vejo o quanto que eu errei, por exemplo, com o meu enteado, o Rafael. Alguns já conhecem, ele foi para a Amazônia, se entregou para Jesus. Nossa, a gente está vivendo um momento assim de ver a fé que a gente teve acontecendo ali na nossa frente, assim, sabe? Mas eu lembro quantas vezes eu errei como madraça. Quantas vezes eu errei como madraça. Porque eu conheci o Rafa com 6 aninhos, então eu passei... Eu só tenho filho pequeno, né, 2 anos e 9 meses, a Paloma, mas eu tive uma experiência de adolescência com o meu enteado, né? E desde os 6 aninhos passou, né, 14, 15, 16, o auge ali, e eu não consegui entender
o que a Lídia estava falando no início, de a gente parar um pouco e olhar e tentar respirar. Não precisa ter resposta para tudo, não precisa... Não, isso aqui vai descontrolar, eu tenho que controlar. Sabe? A gente buscar essa sensibilidade e entender que eu poderia ter sido muito mais mãe para ele. Muito mais mãe para ele. E ele precisava. Ele precisava. E eu não tive essa sensibilidade. Eu já fui chamada, eu ri para ser padrinhos de uma criança que a gente não atuou como padrinhos. Não atuamos como segunda mãe, segundo pai, e mais por culpa, muito mais por culpa minha, né? Mas não uma culpa que... Olha só, gente, tem tudo aqui na Bíblia, é tão gostoso, porque tem uma parte que Deus fala assim, ó, através da vida do apóstolo Paulo, porque essa tristeza para vocês, eu não estou feliz que vocês estão tristes. Paulo fala lá em 2 Coríntios. Porque em 1 Coríntios a igreja estava um caos, ele mandou ver ali de exortação e depois o povo ficou triste. Ele falou assim, ó, eu não estou feliz que vocês estão tristes, óbvio que não, mas eu estou feliz com o fruto que está produzindo. A gente está falando de fruto. Porque a tristeza, segundo Deus, ela produz um arrependimento, gente. E arrependimento é uma transformação, sabe? E por isso que o pessoal até brinca comigo quando eu falo do PG do Campeche. Mas todas as reuniões domiciliares são uma benção. Mas é porque, como eu estou lá no Campeche, aí eu fico empolgada lá no Campeche. Porque eu vivi muitas histórias lá no Campeche. Muitas. Vivi até história de exorcismo. Cadê o Ivan? Ele não gosta que eu falo isso. Eu vivi até história de exorcismo. E a Carol está ali, o Clóvis está ali de prova. Eu brinco assim porque eu estava assim, num momento transtornada. Eu arrebentei com a reunião, assim, no sentido, a reunião estava indo para uma linha, e eu, vou falar, aconteceu isso, não tinha nada a ver com o tema, e o Ivan, assim, daquele jeitinho dele, paciente, né, e prudente, e eu deixei ele numa situação ali que ele falou, eu via no olhar dele, o amor dele, falando assim, ó, em outras palavras, ele não sabia o que fazer para me ajudar, ele falou, Ju, eu posso orar por ti? E foi assim um auge que eu tive de discussão com a minha mãe. Eu perdi a cabeça. Ó falha de mãe. Saí com o carro que nem uma doida, com a minha mãe junto. O Davi atrás, eu não botei ele na cadeirinha. Quando eu olho no retrovisor, eu na SC. Meu Deus, não botei meu filho na cadeirinha. Aí eu fui para o acostamento, botei ele na cadeirinha, botei ele no cinto. E vocês pensam que eu me humilhei, que eu recebi o alerta do Senhor, continuei brava. E quando eu fui dar a volta, assim, um retorno, parecia cena de filme, o pneu cantou, sabe? E se não fosse Deus, ia bater em cheio na minha mãe e no Davi. E quando eu cheguei naquele PG, gente, não vamos se calar, não. Não vamos se calar, não, sabe? Vamos achar momentos e lugares para a gente se abrir. Porque eu podia ficar caladinha ali, deixar o PG rolar, mas eu não ia ter cura. E eu estava tão mexida, eu falava, vou acontecer isso. E aí vai ter uns irmãos corajosos, que eu sempre falo que é o Clóvis. Clóvis com aquele poço de paciência, de amor. Ele, Ju, tua mãe. Clóvis, tu não está entendendo. E o Ian assim, Clóvis, para de falar que a mulher está doida, tu vai ouvir um caminhão. E o Clóvis, não, Ju, mas Ju. E a gente ali, e vocês entendem, cada um no seu jeito. Aí o Ivan foi orar por mim, senti um abraço por trás, meus rãs caindo no chão. E eu, quem que está me abraçando, né? E aí senti depois que era a Carol. Cada um, por isso que quando eu falo assim que eu aprendo com vocês, eu falo vocês. É claro que o que a gente aprende com teu pai, Lidinha, né? No início eu nem entendi o que ele falava. Eu pensava, meu Deus, que Bíblia é essa que eu não sei nada mais da Bíblia, eu zerei, né? E eu demorei, de verdade, gente, eu me sentia Pedro falando de Paulo, do apóstolo Paulo. Ele fala coisas, né, difíceis de entender, mas é um homem de Deus. E aí, com o tempo, tu vai se acostumando, andando com aquela pessoa, você vai entendendo o que ela está falando. Então, é claro que a gente aprende muito com o Paulo Júnior. Mas Deus fez o Paulo Júnior. E Deus fez a Lídia. E fez a Ju. E fez cada um do seu jeitinho. Cada um vai ensinar de uma forma. E vocês me ensinam com um abraço, com uma coragem de me retrucar. E eu, no auge da minha ira,
sabe? Cada um tem o seu papel. E é importante a gente ter fé, a gente ter atitude de fé, e vai produzir esses frutos, sabe? Então, se você está passando um momento de dificuldade, claro que tem ambientes para você se expor, né? Eu sou mais assim, né? Mas vejam bem, eu me exponho aqui, mas eu não falo de tantos detalhes. Mas, né? Ainda bem, né? Porque tantos detalhes, às vezes é numa conversa mais privada. Isso é importante. É uma conversa mais privada, mas eu falo brincando, mas falando sério, é bem importante isso, tá, gente? Porque lá, nossa, como eu estou falando, né? Eu vou ter que beber água, daí eu passo para você. Mas lá no João Batista, pensa no homem, né? Que falava, raça de víboras. Como que tu... olha, Deus fez cada um de um jeito mesmo, gente. É muito legal ver isso, né? O João Batista era nesse nível. E a galera recebia. E falava, o que a gente tem que fazer? E ele falava, ó, quem furtava não furta mais, quem faz isso, não sei o que lá. Tinha aquele momento ali, sabe? Mas, assim, tem uma confissão genérica e tem um trabalhar de 1 a 1, de 2 a 2 ali, que você vai abrir mais e tratar mais os detalhes. Mas não deixa de tratar, gente. Não deixa. Eu falo aqui, eis aqui uma pessoa que está vivendo isso e vê o fruto disso, sabe? Fruto de relacionamento restaurado, fruto de conversão de quem você errou tanto. Você mais atrapalhou do que ajudou. E Deus, nessa misericórdia, né? Eu vejo irmãs aqui das antigas que falavam, meu Deus, olha a Ju, né? Era tão legalista, era versículo para cá, versículo, e agora está abrindo o coração mais, né, Neide? Mais relaxada, mais falando, mais mostrando o que é ser humano, sabe? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, mas só finalizando, que eu queria muito que vocês entendessem no coração. Não deixam de esquecer isso, é Dia das Mães, obrigado pelo carinho, né? De homenagear quem teve o seu filho do ventre, pariu e está cuidando, não sei o quê. Mas eu queria que vocês recebessem no coração que cada um aqui, cada um que Deus criou, tem, na essência, porque foi adotado, consegue adotar. Porque quem foi resgatado, como o Carlão falou, que já se sentiu sozinho, consegue abraçar e acolher para alguém não se sentir sozinho. Sabe? Isso está disponível para todos. Essa responsabilidade que também é tão ensinada aqui, que eu queria ter aprendido antes, mas tudo bem. A gente reconhece, vê onde a gente caiu, segue adiante e aprende, sabe? E não desistir de ter fé, de acreditar que é possível transformações, que por mais que a gente olhe assim, não tem jeito. Com os meus olhos carnais, não tem jeito. Mas se eu fechar meus olhos e eu me conectar contigo, eu vou acreditar numa forma diferente das coisas acontecerem. Eu vou acreditar numa transformação, eu vou acreditar, Deus me ajuda. E me ajuda sempre, que tem uma parte aqui também da Bíblia que fala assim, cuida com lobos em peles de ovelha. Vocês vão reconhecer eles pelos frutos. E sabe como é que é uma coisa assim? Se eu chegasse aqui falando que eu fiz, que eu aconteci, que eu voei, que eu sou a tal. Opa, peraí. Quem que ela está dando glória? É para Deus ou é para ela mesma? Entendeu? Agora, se eu falar que, gente, eu aprendi com Deus a duras penas, não sei o quê, eu estou dando a glória para Deus. Então, que a gente foca, eu vou finalizar, eu vou mesmo agora, porque a gente foca no seguinte, eu também eu tenho que, como é que eu vou dizer, desapegar dessa advogada que cola em mim, assim, sabe? Dessa pessoa que quer sempre se defender e sempre achar injustiça. E enquanto eu pensei assim, nessa mentalidade que não é a mentalidade do Senhor, eu só vi o erro do outro. Entendeu? Seja na sua maternidade, o erro é que o pai não me ajuda, né? Ou seja, em qualquer esfera da sua vida, a gente vê o erro no outro. E isso vai atrapalhar muito até você chegar no ponto que Deus quer. E olha, às vezes a gente tem argumento, viu? E às vezes a gente tem razão. Tem razão, às vezes a gente sofreu assim,
de um jeito, é difícil até falar isso, porque vocês imaginam as maiores atrocidades do mundo, e tem, infelizmente. Né? E é difícil a gente não pensar assim, poxa, aqui está certo e aqui está errado. A gente olha dessa forma. Só que até o que está certo, tem coisa para se quebrantar. Porque quem está certo, perfeito nesse mundo? Então, enquanto eu conseguir ver em mim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora eu compliquei um pouco, será? Mas enquanto eu conseguir ver em mim, não adiantava eu pensar assim, o que minha mãe tem que mudar, o que o Ricardo tem que mudar, o que os outros têm que mudar. É eles com Deus. Agora, o que eu, quanto mais eu, Deus? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quanto mais eu. E estava faltando isso em mim, gente. Porque eu quero tirar esse juridiquês, usar só quando é para advogar, mas quando é com relacionamentos para mim, enquanto você pensar que o outro tem que mudar, você ainda não vai chegar naquele ponto de milagre de Deus, sabe? Eu precisei muito disso. Eu precisei de pessoas corajosas que me insistissem em ver essa ótica, sabe? Boa, Ju, pega aí. Amém, amiga, amém. Tudo que você falou assim é muito verdade e veio bem ao encontro daquilo do pouquinho que eu me preparei, como a Ju falou ontem. Eu estava com os 3 sozinhos quando eu recebi a notícia que eu teria que me organizar para trazer algo. E essa semana, a semana inteira, assim, eu tenho, não sei porquê também, na verdade foi o YouTube que mandou uns vídeos para mim, assim, aleatórios, mas tudo a ver também, né? Falando a respeito de uma mãe, né, que plantou no coração dos seus filhos. O nome dela é Susan Wesley, eu acho que várias pessoas conhecem, né? Ela foi mãe de John Wesley, que criou lá a Igreja Metodista, enfim. E ela plantou realmente a fé no coração dos seus filhos. E foi algo muito forte o que ela fez pela vida dos filhos, enfim, ela lutou muito. E ela colocou essa fé, né? Eu acho assim que se tem algo que como mães, e que qualquer um pode fazer, aqui, independente de ser mãe ou não, é isso. É plantar a fé no coração de outras pessoas. E esse é um chamado muito forte. E nós que temos filhos dentro da nossa própria casa, é algo muito intenso, né? Que a gente faz, e muito difícil também, porque uma coisa eu vim aqui falar para vocês, né? Uma coisa é eu encontrar, sei lá, você aqui a cada domingo, em alguma reunião, eu falar do amor de Deus e falar lá das Escrituras e larará, te ver de vez em quando, e falar do amor de Jesus Cristo. Isso é lindo, isso é transformador, mas quando você vive diariamente com alguém intensamente, falar de fé e viver a fé é algo muito difícil, porque primeiro que você vai ter que ser aquilo ali, né? Você acaba tendo que, você tem que encarnar Jesus Cristo diariamente. É óbvio que às vezes não dá muito certo, como a Ju falou, às vezes a gente não consegue, né? Mas enfim, há um caminho a ser percorrido e está tudo bem. E aí quando eu pensei nessa mulher, na Susan Wesley, na vida dela, eu lembrei de uma passagem onde Paulo fala a Timóteo, lá na carta de 2 Timóteo, que Paulo fala de Timóteo, que ele se alegra dele, e ele se alegra com algo que foi transmitido para ele através da vida das gerações anteriores dele. Por isso você está rindo agora, né? Por isso que você está rindo, foi isso que eu pensei em trazer. E eu me lembrei muito de uma pessoa especial aqui na igreja, de várias outras, enfim, inclusive da minha questão materna. Eu tenho mãe e eu tenho avó, e a minha avó, a origem dela é católica, mas os princípios cristãos foram passados para mim, e só aquele, sabe, a minha mãe mesmo era assim, 0 praticante, 0, a gente não ia em lugar nenhum, mas alguns princípios básicos que a minha mãe plantou dentro da nossa casa foram tão importantes que, assim, ecoam na nossa vida até hoje, sabe? Então, é algo assim, gente, uma dose de fé em Jesus, ela já é, assim, muita coisa. Imagina quando a gente realmente encarna isso. É algo que vai ser realmente transmitido de gerações em gerações, sabe? Não é algo que vai morrer, é algo que vai passar.
Ai, mas o meu filho não está nos caminhos, não crê. Calma, sabe? É além disso. É além da nossa vontade, é além do que os nossos olhos enxergam. São os planos de Deus que vão além da gente, além do nosso corpo físico. E aí eu vou ler para vocês, quando Paulo vai falar a Timóteo, ele fala assim, ó, ele fala para Timóteo, né? Eu dou graças a Deus a quem eu sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Aí agora, para mim, é o que mais marca. Eu recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. E aí é algo assim que marcou muito profundamente a minha vida, algo que essas mulheres, né, não é só a questão de ser mãe, mas a questão de ser mulheres, né, que transmitiram, através de geração em geração, uma fé não fingida, sabe? Não é um fake, é uma fé, é algo que você fala, como a Ju falou, olha, então, dói para mim também, não é simples para mim, mas é aquilo que eu acredito, é naquilo que eu acredito. Não é fácil, não, mas é nisso que os meus pés estão plantados. É nesse solo que as minhas raízes cresceram. E é daqui que a gente vai para cima. Sabe, gente? Porque isso é muito importante, porque se essas raízes não forem plantadas, sabe, em Cristo, a hora que o vento bater, vai cair, gente. É qualquer ventinho, não é vento sul, não. É qualquer brisa, porque a gente é humano. E na hora que bateu, a gente caiu, porque as nossas raízes não estão profundas. Nessa fé não fingida mesmo. Nessa fé com seus defeitos, com as suas falhas, sabe? Com as suas características. Eu não sou igual a Ju. Quando a gente entrou no banheiro, que eles falaram, né, é Ju e Ju. Aí depois eu chamei essa minha amiga, porque essa aqui, gente, não vivam sozinho. Eu não tenho nada a ver com a Lídia, mas ela é meu amém. Aonde eu vou, essa guria é meu amém. É sério, é muito forte, porque eu falo assim, ó, toda vez eu venho fazer alguma coisa que parece que vai dar errado, eu olho assim, aí vem, cadê o meu amém? Cadê a Lídia? Cadê a Lídia? Aí eu falo, Lídia, isso, amém. A Ju me falou, a Ju assim, ó então, eu tô com piriri hoje, talvez eu te deixe lá sozinha. Eu assim, o quê? Sozinha? Cadê a minha Lídia? Cadê o meu amém? Eu vou ter que ir atrás do meu amém, porque eu sou obrigada a ir atrás de alguém? Não vou ficar lá sozinha. Enfim, e aí no começo a Ju, né, eu falei pra Ju, ela falou assim, ó, lá vai a Marta e a Maria. Não, ao contrário, Marta. A Marta, eu sou a Marta da história. E ela é a Maria, ela tá sempre aos pés de Jesus. E eu tô sempre trabalhando igual uma doida. Entendeu? Então, nós somos diferentes. E assim, rapidinho que as crianças estão chegando, e vai ser bem bom as crianças estarem aqui para elas verem isso também, o quanto a gente precisa honrar aquelas pessoas que de geração em geração foram pregando essa fé e crendo nessa fé não fingida. Porque quando eu li isso, eu lembrei na hora da nossa querida Margarete, porque ao longo dos anos eu vi ela passar para os filhos dela essa fé não fingida. E agora a Lídia veio e falou assim para mim, o meu amém veio. No ouvido dela, no gente. Ouvido, do meu ouvido. Eu estava aqui o tempo todo, falei assim, Senhor, por que você me colocou nessa cadeira e assim, porque nós já estamos recebendo tanto, gente. Para que mais uma? Aí o Espírito Santo veio no meu ouvido e falou assim, faz o que eu estou te pedindo e fala para a Ju, para ver se ela é o amém que eu estou colocando no seu coração. E aí a Ju fala sobre isso, a mesma coisa. A mesma coisa, com o mesmo sentimento, com a mesma pessoa, né? Enfim, que representa isso. Não é que a Margarete é perfeita, não, tá? Cheia de defeito igual todo mundo aqui, mas não tem a fé fingida. Entendeu? É a fé que é quem é. Amém? Então Amém. A gente queria, a Lídia vai falar. Quer chamar as crianças primeiro ou a gente faz? Eu acho que as crianças podem ficar aqui olhando, ó. Criançada, pode aqui, entrar. Eu já vou aqui, falando para a gente poder adiantar. Entra aqui pela lateral. O que Deus aqui, colocou no nosso coração. E tudo que a Ju falou e que a outra Ju falou, resumidamente, é que todo sim que Deus colocar no seu coração, Ele já colocou um amém. Um outro amém, para corresponder e testificar aquilo que Deus é.
O que eu quero dizer? Quando Deus falou para Maria através do anjo que ela ia receber Jesus Cristo, que era o sim, a resposta que ela ia receber, Deus colocou um amém. E aí Maria foi de encontro com Isabel, e a Isabel, sua amiga, o seu amém, testificou. E aí quando a Ju e a outra Ju falaram sobre isso, sobre essa fé genuína, e o sim que Deus colocou no coração de cada mulher, eu lembrei também da Margarete. Essa igreja que nasceu no coração da Margarete. Deus colocou um sim e ela só disse, eis-me aqui. Diante de todos os desafios, diante de todas as complicações, ela não deixou de crer que do ventre dela e do coração dela iriam nascer um povo. E aí o Deus me incomodou mais ainda hoje. A forma que a gente testifica e testemunha a nossa fé, dizendo que essa fé foi além do que a gente acreditou, é através de uma lavação de pés. Jesus fez isso com seus discípulos e disse assim, Pedro, se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo. E hoje, a gente está fazendo isso pela vida da Margarete. Porque a pessoa pode até ter vindo uma vez aqui na nossa igreja, mas ela teve parte com a gente através da vida da Margarete, da fé da Margarete. E eu quero fazer uma manobra mais doida ainda. Eu queria chamar a Ju, a nossa mais nova visitante. Por quê? É sobre isso que a outra Ju está falando. A Ju não conhece a Margarete na sua intimidade, mas a Ju está recebendo da fé da Margarete lá de trás. É sobre isso. É para deixar bem claro no teu coração, Ju, que você tem parte com a nossa casa. Que essa fé que você está querendo através do instrumento que Deus colocou na mão da Milena, que foi obediente temente a Deus, nasceu lá no coração da Margarete. É sobre isso. Às vezes a Margarete não vai conhecer todos os filhos que Deus tem gerado no coração dela, mas a fé dela foi capaz de gerar muitas obras, muitos frutos. Eu recebi dessa fé da Margarete. Glória a Deus. Eu tenho parte com essa mulher. E hoje nós estamos recebendo essa irmã na nossa casa. É a segunda, terceira vez que você vem. Eu acredito. Tem algum visitante aqui hoje? Mais algum? Vem cá representar. Vem cá. Se você está em dúvida a respeito desse movimento em Deus, você questiona ele, tá? Porque foi ele que colocou no nosso coração. Eu estou só obedecendo. Qual é o seu nome, querida? Cleide. Essa é a minha mais nova irmã, Cleide. E se ela veio aqui hoje, é porque ela creu em alguma coisa que a gente produziu em Deus. Amém? Então a gente queria fazer esse movimento. Pode sentar. Nós vamos lavar seus pés também. A mesma fé que ela recebeu em Deus, vocês estão só colhendo. Olha que maravilha. E crianças, olha só. Jesus disse uma coisa muito importante. Só escuta rapidinho. Que quando a gente tem fé em Jesus, a gente é capaz de construir muitas coisas em Deus. Mas a gente tem que ter uma fé genuína. E sabe qual o movimento que a gente pode abençoar os nossos amigos através dessa fé? Dizendo, eu faço parte com você e eu posso lavar um pezinho do outro, demonstrando esse amor. E hoje todo mundo aqui, todas as crianças vão ficar em volta dessas mulheres aqui e nós vamos lavar os pés delas, sabe por quê? Porque foi a tia Margarete, há muitos anos atrás, disse sim para Deus para poder construir essa igreja linda. Olha que linda! Quem gosta de frequentar essa igreja aqui? Então a gente vai fazer isso, tá bom? Bem rapidinho, depois vocês vão poder cantar, tá bom? Deus, a gente quer te agradecer por esse momento. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor fala com cada um de nós, cada um de uma forma diferente que o Senhor criou, Pai. Cada um com suas situações de vida, cada um com seus desafios, Pai.
E nos ajuda, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus, Pai. A gente não perder a essência do que o Senhor quer, Pai, nos ensinar, do que o Senhor quer que a gente viva, Pai. A gente não está fazendo coisas aqui aleatórias, Pai. A gente está fazendo coisas que a gente entendeu, que a gente aprendeu de Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão, Pai, que cruzou nosso caminho, Pai. Que seja em momentos breves, seja em momentos de jornada de caminhada longa, Pai. E cada um o Senhor usou, Pai, para falar conosco, Pai. Eu te agradeço muito por cada igreja que eu conheci, Pai. Cada irmão que eu conheci. Cada luta que eu vivi, Pai. E a gente quer agradecer como igreja, porque depois que a gente passa, a gente entende, Pai, que nada foi em vão, Senhor. Que tudo foi necessário, Senhor. Que toda lágrima, Senhor, que todo sorriso, que toda gargalhada, que toda dor, Pai, assim como a gente tem dores de parto, Pai, e logo a gente se esquece quando a gente vê aquele bebê, Senhor, assim também, Pai, cada luta que a gente passa, Senhor, pode ser muitas horas, pode ser dia, pode ser o tempo que for, Pai, mas quando a gente vê esse fruto, Senhor, quando a gente vê esse resultado, Senhor, quando a gente vê contigo, Pai, quanto valeu a pena, Senhor. A gente vê que toda a honra, toda a glória é do Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor, por ser um amor que não desiste, Pai. Muito obrigada por ser um amor, Pai, que persiste, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, por cada situação que o Senhor fez, Senhor. A gente quer aqui, Pai, honrar nossas irmãs, Pai. Seja da mais experiente na fé, seja da mais novinha na fé, Senhor, a gente te agradece, Senhor, faz mesmo, Pai, essa grande família de novos nascimentos, de antigos nascimentos, Pai, que essa mistura, Pai, que esse complemento, Senhor, manifeste o Teu amor, Pai, para que mais pessoas sejam tocadas, impactadas, transformadas, Deus, nos ajuda, Pai, cada pessoa que está nos assistindo, Pai, na sua casa, Pai, no carro, seja onde for, Pai, que seja também tocada, Senhor, pelo Senhor. Pai, trata esse coração, Pai, trata essa mente, Pai, que às vezes está com pouca esperança, Pai, está com pouca fé, Pai. Acrescenta, Pai, acrescenta de saber, Pai, que por mais que a nossa fé seja pequena, se for a fé na pessoa certa, que é o Senhor, que tudo pode, Senhor, que ama, Pai, o suficiente, Pai, para fazer o impossível acontecer, Deus. Ah, Jesus, abençoa, Pai, cada um, Pai, cada família, cada pessoa que está sozinha, Pai, que ela não viva mais sozinha, Deus. Ajuda, Senhor, ajuda cada um, ajuda essas crianças, Pai, a elas serem essas sementes férteis, Pai, que elas, Pai, a gente nos ajuda a crer, Pai, que da forma que elas conseguem compreender, isso vai ser o suficiente para criar uma grande árvore, com grandes frutos, Pai, que vão alimentar outras pessoas, Pai. Obrigada por esse momento, obrigada pelo Teu amor, obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Oi? Tá funcionando aqui. Então, gente, não queremos tomar mais muito tempo, mas a gente não podia deixar passar em branco, né? Então, a gente tem uma homenagem para fazer para as mamães, tá? Elas vão começar agora e aí depois elas vão entregar uma lembrancinha também para todas as mães, tá? Ó, vamos ficar em silêncio pra gente escutar bem, hein? Bem forte no microfone. Mamãe, tem gente que sorri só de lembrar de você. Existem pessoas que agradecem a Deus por te conhecido. Pessoas que guardam com carinho tudo que você já fez por elas. Também tem gente que se sente acolhida só de ouvir sua voz. Muita gente se inspira na forma como você enfrenta a vida. Também tem gente falando bem de você pelas costas. Alguns olhares brilham quando seu nome é citado. Seu jeito de amar já foi cura para algumas pessoas. Seu cuidado marcou mais vidas do que você imagina. E tem pessoas que veem em você uma resposta de oração.
Feliz Dia das Mães! Som. Benção demais, gente. A gente está encerrando. Só dar um último aviso. A nossa campanha das mesas que a gente está fazendo, uma campanha para arrecadar 10 mesas. Cada mesa cabe 8 pessoas. Falta só 4 mesas. Nós já fechamos 6. Então, se você quer fazer parte, né, ofertar, cada mesa é R$399. E nos próximos domingos aqui a gente vai estar fazendo almoço nesse espaço. As crianças vão poder se divertir aqui. E a gente vai poder viver tudo isso que a gente tem falado de forma mais intensa. A gente tem esse tempo de mesa, um domingo por mês a gente quer almoçar junto. Então assim, tá aqui o nosso Pix, cadê o Pix lá, Ivan? A caixinha de oferta também. Esse é só um dos desafios que nós temos, né? Mas nós queremos priorizar esse desafio, porque nós entendemos que vai ser possível a gente poder se aproximar mais ainda. Não só nos pequenos grupos, né, que a gente tem durante a semana, mas nos domingos também, amém? Pode fechar? Gente, eu queria convidar as mulheres da igreja. Terça-feira, às 6h30, nós estaremos aqui com uma reunião de mulheres, tá? Terça, às 6h30. A gente tem um grupo onde a gente passa as informações. Se você quiser entrar nesse grupo, venha falar comigo ou com alguma outra mulher que você conheça aqui da liderança. Essa semana também tem os pequenos grupos familiares, eles têm em várias regiões da ilha, você pode escolher qual é mais próxima de você. Eu não vou saber se está todas agora, tá? Quer falar uma coisa? Olá! E é isso, gente. Um bom domingo, que a paz de Cristo esteja com vocês e que vocês desfrutem desse momento de maternidade na casa de vocês também. Amém?